Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. É muito importante o povo saber que a energia que, em geral, usa o planeta, seja a energia tirada, por exemplo, da gasolina. A gasolina, olha, são bilhões de automóveis, né, soltando gasolina de chaminés, né, poluindo o mundo. Não só a gasolina, que até o perigo de uma hora não existir mais, haver falta, e aí o mundo não vai ter como mover as suas máquinas. A questão da gasolina, o que mais? A questão, por exemplo, do carvão de Koch. O carvão de Koch não existe mais na Europa, e no mundo está praticamente quase esgotado, porque de tanto usar o carvão de Koch para tirar a energia. E o que mais, né, que está sendo usado? Energia atômica. Hã? Energia atômica. Atômica. O César não quer dar uma ideia do perigo da energia atômica? Então, Dr. Kepp, o senhor nesse livro aqui, Magnetônica, o senhor chega a identificar o processo atômico com o processo elétrico. Ambos são obtidos a partir do desequilíbrio. Então, por exemplo, um urânio que move uma usina atômica, ele é um material radioativo e ele é um material que, ao longo do tempo, se deixar solto assim, ele se neutraliza. Por quê? Porque a natureza tende a neutralizar tudo o que está desequilibrado. Então, o urânio não permanece urânio radioativo a vida toda. Ele vai tender a se anular. Por quê? Porque a natureza equilibra. A mesma coisa acontece com uma pilha elétrica. Se a gente deixar a pilha mesmo sem usar, ao longo dos anos, ela se neutraliza. Por que isso? Porque mostra que não é uma energia natural. Então, se a causa não é natural, como que o efeito pode ser bom? Então, quando eu produzo eletricidade em larga escala, eu estou eletrificando uma cidade. Essa cidade está sendo eletrificada com uma energia desequilibrada, que ela não é natural. E qual é a consequência disso? Essa energia desequilibrada, ela vai sugar para si a energia do ambiente para se equilibrar. É o que uma carga faz num circuito, entende? Então, essas linhas de transmissão de energia elétrica, quanto mais eu eletrifico uma cidade, um país, mais desequilíbrio eu estou causando para o meio ambiente. Porque isso aí, olha, a própria eletricidade, ela é causada, para quem é técnico, sabe, por uma diferença de potencial. A gente chama uma diferença de tensão. Você sabe o que é necessário para fazer eletricidade que acende as nossas lâmpadas? Você tem que pegar a malha do espaço-tempo, o magnetismo, e tensionar. Isso que é eletricidade. Então, é como se eu pegasse o magnetismo e ficasse tensionando ele. O que acontece? Ele precisa desesperadamente se reequilibrar. Então, as linhas de transmissão são esse magnetismo tensionado que caminha durante quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros. Então, o que acontece? Se ele está tensionado, ele está desequilibrado, ele necessita sugar energia de tudo que tiver à sua volta para se equilibrar. E como é que ele não fica equilibrado? Por quê? Porque tem uma usina a quilômetros de distância mantendo esse desequilíbrio. Então, duas coisas estão acontecendo. Enquanto eu estou mantendo o desequilíbrio na usina lá, que eu estou destruindo carvão,
ou estou inundando uma floresta, ou estou usando usina nuclear, do lado de cá eu tenho um desequilíbrio na natureza que continua sugando. Então a produção de energia elétrica é um vampiro de energia de tudo que está em volta no meio ambiente. Isso está causando doenças. E esse assunto ele é muito pouco estudado por interesses econômicos. Sabe o que me lembra, Dr. Kepp? Na época do Nikola Tesla, o Nikola Tesla foi um dos que fez o sistema elétrico, mas ele se arrependeu com o tempo. Ele viu os prejuízos que isso causaria no futuro. Então ele desenvolveu um sistema de transmissão de energia elétrica mais natural, de acordo com a natureza, usando ressonância magnética. Veja bem, só que ele foi impedido de levar esse sistema para frente por interesses econômicos de banqueiros que não queriam perder seus lucros porque não teriam como cobrar uma energia que é gratuita. Então o nosso mundo está indo para a destruição por causa dessa ganância do poder de querer dinheiro, dinheiro, dinheiro acima de tudo, e isso está levando a gente à autodestruição do planeta. Mas até a questão do urânio, o mundo todo não tem tanto urânio assim. É difícil encontrar, é o Brasil que mais produz. De maneira que a questão, por exemplo, da energia atômica, dependendo mais do urânio, que produz mais energia, praticamente está no fim, de maneira que a questão, como o César falou, a questão do ser humano é que essas usinas atômicas criam, assim, um processo rápido, assim, no mundo todo, de tirar toda a energia que existe nas plantas, na terra, que existe nos ares, e não no caso da energia autêntica, da energia que praticamente traz, assim, do ar, a energia praticamente para aumentar, né, a questão das plantas, a questão dos animais e do ser humano, de alimentar o cérebro e fazer o ser humano pensar melhor. Então, o mais importante é que o uso da energia é tirar também a nossa energia física e acabar com a humanidade. Por isso que o mundo está no perigo de ser destruído. Pode falar, doutora. Eu queria comentar que essa situação da quantidade de cáries, né, de problemas bucais, também tem a ver com essa energia elétrica, né? E também essa questão que eu uso sempre, esses ventiladores Kepp Motor com magnetismo, onde eu moro, né, eu durmo com eles, e no meu trabalho. E eu percebo essa diferença até para os clientes, né, esse ambiente com magnetismo, eles se acalmam, eles ficam bem melhores, né? E na odontologia, por causa desse materialismo, tempo é dinheiro, querem trabalhar muito rápido, eles usam muito o motorzinho, que ninguém gosta, né? Então, o ideal é sempre usar o mínimo possível, remover cáries com colherzinhas, né, curetas, com mais calma. Então, preserva o dente mais íntegro, né? Só remover realmente a cárie, porque o motorzinho desgasta muito. E também até na limpeza, na raspagem. Hoje em dia se usa muito o aparelho ultrassom, que os clientes não gostam nem um pouco. Então, a odontologia mais conservadora, do natural, seria usar cada vez menos os aparelhos, né? E fazer mais manual, com bom senso, né? Com calma. Então, é isso que precisa na odontologia, né? Voltar mais para o natural. A tal ponto a física comete erros que ela coloca o centro de tudo no que, né, César? Ela coloca o centro de tudo na matéria, né, Dr. Kepp? Como é que chama?
essa inversão de colocar na matéria, né, a energia. Isso foi começado com Galileu e Newton, porque eles introduziram a ideia de que para se obter energia, a gente precisa ter matéria em movimento. Mas a própria matéria, ela é energia em si, mas não em movimento, é energia em vibração. Vibração, porque o espaço cósmico inteirinho, mesmo sem matéria, ele é energia em vibração. E essa vibração, em determinadas ressonâncias, formam os diferentes tipos de matéria que a gente conhece. E forma inclusive os seres, cachorro, gato, ser humano, anjo, seres espirituais. Tudo é feito pela mesma energia que vibra em modos diferentes. É assim que funciona a realidade. Então, não é o átomo, né? A gente sempre fala que o átomo, dizem assim, em geral, os físicos, que o átomo é o menor fragmento que existe, que tudo é formado pelo átomo. E esse é um grande engano. Tudo vem da vibração. Tudo vibra, tudo. Não existe nada que não vibra. E quando acaba a vibração, a pessoa morre. Isso é interessante o que o senhor está falando, Dr. Kepp, porque quando a gente pensa em vibração da energia, a gente pensa em ação. Então, energia é ação. Uma pessoa sem energia, ela é parada, morta. A morte é a perda de ação. Agora, quando Newton e Galileu introduziram essa ideia de que a energia vinha da matéria em si, né? Eles introduziram também o conceito de inércia. Por quê? Porque eles acham que a matéria ela é parada. Então, a essência da energia para Newton e Galileu é a inércia, é estar parado. E esse parado em movimento que geraria energia. Então, para eles, a essência da energia é o estado de estagnação, é a falta de ação. E isso é uma enorme inversão. Por essa razão, muitas pessoas acham que depois de se aposentar que elas vão usufruir da vida. E não que parar de trabalhar, parar a ação, é que causa a doença e a morte precoce. É o contrário. A questão da inércia é incrível. A questão da inércia. Se os senhores verificarem em dicionário, seja ele qual for, não tem a palavra inércia. Tem inércia. É uma questão muito interessante, porque a inércia é ligada à vida espiritual. O demônio, o trabalho dele é produzir a inércia, é parar tudo, parar. Então, a atuação de Deus, né, é criar a inércia, criar isso que é a vibração, e a inércia é que produz tudo, traz alimento, traz crescimento nas plantas, traz assim saúde para o ser humano. E a inércia que o demônio fez, o Lúcio, né? Ele tira, então, toda a energia, principalmente do ser humano, e ainda ele fala, olha, veja interessante, ele fala que o centro de tudo é a inércia, e não a inércia. Como é que pode existir inércia sem inércia? Inércia in e não. Inércia é a destruição da inércia. Então, essa palavra, a física praticamente não incluiu nos seus estudos. Por quê, né? Porque, de uma certa forma, quem domina o universo, quem manda aqui, em grande parte, é o espírito chamado Lúcifer. Então, quando a pessoa pensa que Lúcifer vai ajudar
vai ajudar a matar. Então, o trabalho dele é tornar tudo inerte. Inércia é a questão de inação. Então, a função do demônio é tirar ação de tudo. Ação é vida. Ação é o que deviam chamar, em vez de átomo, falar da questão da ação. Da ação é que cria tudo, que vem praticamente do Criador. Ação é a criação, é praticamente a questão de dar saúde para o ser humano. Os senhores podem notar que o indivíduo parado, ele vai morrendo. Quer falar? Sim, o senhor levantou esse tema interessantíssimo da inércia, Dr. Kepp. A física, ela está repleta dessas inversões. Porque do mesmo jeito que a física fala de inércia e não fala de inércia, a física fala de entropia, mas não fala do conceito que o senhor introduziu, chamado tropia. Então, como é que mesmo... vai haver, né? Entropia se não tem entropia. Então, o que é entropia na física? Entropia é um processo de desordem, é um processo de destruição da matéria e da energia. Então, na física, eles dizem que tudo ao longo do tempo tende à morte e à estagnação, ao ficar parado, inerte. Isso é a tendência do universo. Isso a gente não observa no universo, porque o universo está cada vez mais estrelas sendo criadas, e planetas e galáxias. Agora, o que seria tropia? Para algo se destruir, ele tem que primeiro ser criado, não é verdade? Como é que algo que vai se destruir, vai envelhecer, ele antes não é novo e foi criado? Então, quem cria os elementos é a tropia, que é uma energia cósmica que existe no universo inteiro, que faz os objetos nascer, mantém os objetos em estado natural saudável e restaura esses objetos quando alguma coisa ruim acontece com eles. Então, por exemplo, para haver entropia, tem que haver primeiro a tropia para fazer as coisas. Então, a natureza é fruto da tropia. E a física só estuda a entropia, porque ela se baseia somente na matéria e não observa a energia formadora da matéria. Então, por que vocês que estão vendo no programa aí, na televisão, peguem o dicionário e vejam se tem a palavra tropia. Não tem essa palavra tropia, tem entropia. Porque o demônio, ele é entrópico, ele arrasa com tudo, né? Então, a ideia do ser humano é que da entropia é que vem tudo, vem do demônio tudo. Que coisa mais absurda. Então, existe a questão a questão religiosa, né? Questão espiritual. Então, nessa questão espiritual existe o seguinte: a gente pode dizer que toda a vida vem praticamente da questão do crescimento. Toda a vida vem praticamente da questão da tropia, e a tropia é eliminada. Quer dizer, a gente vive na tropia, e o demônio tirou a tropia e colocou o trabalho dele, que é entropia. Acho que ele se enganou também, né? Ele não tem ideia de que a entropia é a coisa que não existe quase. Então, vida é virtude
E morte é vício. A gente pode dizer, Dr. Kepp, vício é morte. E virtude é vida. Então, se a pessoa não tem virtude, não tem vida. Se a pessoa é contra a virtude, é vício, então ele está se matando. Então, o mundo está se matando, porque o mundo quer vício, quer beber, quer tomar droga, o que mais? Quer destruir praticamente toda a energia que tem a matéria. Então, o próprio ser humano criou o Apocalipse, né? O Apocalipse que está aí é criada pela atitude principalmente da ciência. O cientista é que está praticamente destruindo a humanidade. Então, quando se faz análise é praticamente ver, eu pus nesse livro, a medicina da alma. A psicanálise é para ver que doença que tem na alma. Então, geralmente a ideia é que a alma é perfeita, não é não. É da alma é que vem todos os vícios para o corpo, praticamente. O corpo não é, pode ter aí insetos que ataquem o corpo, mas a questão do corpo, de qualquer problema, vem dos chamados vícios, vem do que? Da soberba. Se o indivíduo é soberbo, ele está lá fora da realidade. Se o indivíduo é invejoso, está fora da realidade. Se ele é um indivíduo irado, né? Toda hora, estoura, ele está destruindo a vida. Se ele é avarento, né? Não usa os bens que ele tem, não só dinheiro, mas tudo, para melhorar a humanidade, ele está destruindo. Se ele só quer prazer, bom, viajar, andar de avião, vou para cá, vou para lá, está esgotando o que a humanidade tem de vida, tem mais assim, pessoal. O indivíduo parado, então, é pior ainda, o indivíduo que não quer realizar nada. Então, na questão, por exemplo, do direito, se o indivíduo faz alguma coisa, tem virtude, ele está na vida. Se ele está no vício, seja ele qual for, ele está se matando. Quer falar? Sim, justamente isso, Dr. Kepp. Virtude é vida e o vício a morte. No direito, isso é muito importante, porque o desvio de conduta é o vício. Só que o desvio de conduta, ele tem uma causa. E a causa, ela é ética, é o desvio da ética. E aonde está isso? No campo, na dimensão das intenções, pensamentos e sentimentos. Só que o direito não estuda essa questão das causas do desvio da ética que leva ao delito, que leva à criminalidade. Então, o direito está incompleto. Ele precisa retornar às bases, ao estudo da teologia, da espiritualidade e da vida interna do ser humano. É muito importante o povo perceber essa questão, portanto, se o ser humano está na virtude, ele está na vida. Se ele está no vício, quais são os vícios, né? Beber muito é vício, né? Tomar droga é vício. Ficar vendo televisão dia e noite é vício. Quais são os vícios? Tem vícios psíquicos, por exemplo. Há vícios de conduta, preguiça,
pessimismo, intrigas, depressão, puxar tudo para baixo, assídia, enfim, vícios capitais. São vícios. A intriga, a fofoca, é uma coisa assim que as mulheres, não vou falar. Está vendo? Não a só as questão mulheres, mas de evitar vício, não é questão de poder ir para o céu. Não é só isso, é para poder viver bem na Terra. O indivíduo viciado em qualquer campo, ele está se matando. O indivíduo virtuoso está crescendo, está vivendo, está na vida. Vida é virtude, morte é vício. então, Até a próxima. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas, isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu estou numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.